Olá, olá, bem-vindos, pessoal que acompanha a gente, ouvintes investidores. Vamos bater um papo hoje sobre o que de fato mexeu com o nosso mercado aqui no Brasil em agosto de 2025. A gente deu uma olhada em várias análises, sabe? Tipo aqueles vídeos de fechamento diário, o touro de ouro e outros. E a ideia aqui é, assim, fazer um resumo do mês. Pegar o essencial mesmo, entender essa volatilidade toda, o que aconteceu com o Ibovespa, com o dólar e tentar decifrar o porquê das coisas, né? De um jeito claro. Então, bora lá destrinchar isso. Bora, com certeza. O mais interessante é tentar ligar os pontos, né? Não só ver o que subiu ou caiu no dia, mas por que aquilo aconteceu. Qual o impacto disso no cenário maior, na economia e, claro, nas expectativas de quem investe. Perfeito. E agosto, nossa, foi um mês de montanha-russa, hein? Começou tenso, bem tenso, para depois dar uma virada e até bater recorde. Que tal a gente começar por essa primeira parte mais, digamos, turbulenta? Início, meados de agosto. Ótimo ponto. Essa fase foi bem marcada por aversão a risco mesmo. A gente viu dias de queda forte no Ibovespa e o dólar, bem pressionado para cima. Teve um dia bem claro disso, né? O índice aqui caiu, acho que 2,10%, fechou ali nos 134.432 pontos. Nossa, 2,10%? É pesado. E no mesmo dia, o dólar subiu 1,20%. Foi para R$ 5,50. E o que estava pegando nessa época, segundo essas análises? O que causou essa instabilidade toda? Olha, basicamente, dois pontos foram muito comentados. Primeiro, tinha uns rumores de pesquisa eleitoral, sabe? Indicando uma suposta melhora para o Lula. E, talvez o mais pesado, foi a escalada da tensão Brasil-Estados Unidos por causa daquela lei Magnitsky. A decisão do ministro Flávio Dino tentando limitar a aplicação da lei americana aqui. Nossa, isso criou um ró danado para os bancos. Um nó? Como assim? Explica melhor isso. Imagina só a situação dos bancos que operam lá nos Estados Unidos. Ficaram totalmente numa encruzilhada. Tipo, eles obedeciam a ordem aqui do STF para não bloquear nada, ou seguiam a lei americana, a Magnitsky, e evitavam tomar multas gigantescas lá fora. Putz, complicado. Muito. As fontes até lembraram, né, o caso do BNP Paribas, que pagou uma multa bilionária justamente por violar sanções ligadas a essa lei. Então, essa insegurança jurídica toda, ela foi um gatilho importante para a saída de dinheiro estrangeiro. Risco o país subindo. Faz todo sentido. Uma coisa jurídica interna que vira uma tensão internacional e mexe direto no bolso, né? E essa tensão continuou por mais tempo, pelo visto. Tiveram outros dias complicados ali. Sim, a volatilidade não deu trégua fácil. Teve outra sessão que o Ibovespa caiu de novo, acho que uns 0,7%. Fechou em 132.437 pontos. Nesse dia, curiosamente, o dólar até caiu um pouco. Foi para 5,54, mas o clima geral era de muita cautela. E tinha coisa de fora também pesando. Tinha sim. Dados de emprego nos Estados Unidos, o payroll, vieram mais fracos. Isso sempre acende aquele alerta de recessão global, né? E ainda teve a notícia meio estranha, né, do Trump demitindo o presidente do órgão de estatística americano. Mais ruído no cenário. E aqui no Brasil? Algum destaque negativo específico nesse dia de queda? Olha, o Banco do Brasil apanhou bastante. Caiu quase 7%. O que as análises mostraram é que o mercado ficou com medo de como a lei Magnitsky poderia afetar as transações feitas em reais também, não só em dólar. Isso ampliava o problema, né? Interessante essa sensibilidade toda. E, mesmo nesse dia de queda, lembro de ter visto uma coisa curiosa nas análises. O ETF brasileiro lá em Nova York subiu no aftermarket, depois do pregão. Foi mais de 1% só porque o Trump falou que talvez ligasse para o Lula. É isso, exatamente isso. Mostra bem como qualquer faísca, qualquer sinalzinho, mesmo que vago, de uma possível melhora na relação Brasil-Estados Unidos era precificado na hora. A tensão era tanta que qualquer migalha de alívio já mexia com as cotações, mesmo fora do horário normal. E fora esses dias de queda mais forte, também teve um período meio morno, mercado andando de lado, volume baixo. Teve sim. Vários dias com volume de negócios bem mais baixo que o normal. Coisa de menos de 15, 16 bilhões de reais girando. Quando a média costuma ser bem mais alta, tipo 20, 24 bilhões. Nesses dias, o Ibovespa ficou ali meio no 0 a 0 ou com variações pequenas.
Fechou perto de 134.510 pontos, depois 135.623, até uns 138.025 pontos, mas sem grande direção. E essa falta de volume, ela indica o que na prática? É sintoma clássico de cautela. Indecisão total. O investidor, principalmente o estrangeiro, que a gente sabe que movimenta uma parte enorme do volume aqui na B3, ele prefere ficar quieto, sabe? Reduzir a exposição, esperar a poeira baixar, e essa liquidez baixa, ela pode até piorar as coisas, amplificando as quedas quando elas vêm. E o que mais alimentava essa cautela nesses dias? Além da atenção ao Brasil que já estava na mesa. Olha, era um conjunto de ruídos, né? Surgiu notícia sobre o BB talvez ter bloqueado o cartão do ministro Alexandre de Moraes por causa da lei Magnitsky. Aí cancelaram uma reunião do Haddad com o secretário do Tesouro americano. Ficava aquela espera interminável pelo tal plano do governo para as tarifas. E ainda o próprio ministro Moraes falando que banco podia ser punido aqui se cumprisse ordem de fora. Tudo isso aumentava a sensação de insegurança. Teve um dia desses, bem volátil, que subiu, caiu, mas no fim fechou quase estável, em 134.666 pontos. Era essa a tônica. Ok, então, resumindo essa primeira fase. Muita incerteza política, jurídica, tensão com os Estados Unidos, mercado volátil e sem muito apetite para risco. Mas aí o jogo virou na segunda metade do mês, né? Aqui que a coisa ficou interessante mesmo. Virou, exatamente. Ali por meados de agosto, o humor mudou bastante. Foi uma combinação de fatores, tanto macroeconômicos quanto da política interna aqui. Teve algum dia que marcou essa virada? Um ponto de inflexão claro? Teve um dia bem simbólico, sim. Foi quando o dólar caiu abaixo de 5,40. Foi a primeira vez em mais de um ano, eu acho. Fechou a 5,38, uma queda de 1%, e no mesmo dia o Ibovespa subiu forte, 1,69%, foi para 137.913 pontos. Ali deu para sentir que o vento tinha mudado. E o que destravou esse otimismo todo? O que aconteceu? O principal gatilho, sem dúvida, veio da inflação. Os dados, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, vieram mais baixos que o esperado. A prévia da nossa inflação, o IPCA 15 implícito, também mostrou uma desaceleração. E isso, claro, mexeu direto com as apostas sobre juros. Explica um pouco melhor essa conexão. Inflação caindo, juros, como isso anima o mercado? É simples, na verdade. Com a inflação dando sinais de alívio lá fora, a aposta de que o Fed, o Banco Central Americano, ia cortar os juros já em setembro ficou quase certa, perto de 100% nas análises. Juro menor nos Estados Unidos faz o quê? Torna os títulos americanos menos atraentes. E aí o investidor vai buscar mais risco, vai para a bolsa, vai para a moeda de emergente, que paga juro maior, como o nosso real. O fluxo se inverte. O pessoal vende dólar para comprar real e a nossa moeda ganha força. Entendi a mecânica. Menos inflação lá fora, mais chance de corte de juros nos Estados Unidos, e isso é bom para a bolsa e para o real. E aqui dentro? Aqui, a inflação mais comportada reforçou a ideia de que o nosso Banco Central poderia começar a cortar a Selic antes do previsto. Talvez já em dezembro desse ano e não só em 2026, como muita gente achava. E a perspectiva de juro menor no futuro, né? Isso sempre dá um gás para a Bolsa. E também ajudou a notícia de que EU e China estenderam a trégua tarifária entre eles. Tem um alívio global. Então um alívio duplo, inflação e comércio global. Mas as análises também falaram muito de um fator local, que entrou forte no jogo, certo? Com certeza. Foi aí que o fator Tarcísio entrou em cena para valer. Saiu aquela pesquisa Atlas Bloomberg mostrando Tarcísio de Freitas numericamente à frente do Lula, numa simulação de segundo turno para 2026. Para o mercado financeiro, nossa, isso foi música. E a reação foi imediata e forte mesmo. Nesse dia, o Ibovespa chegou a bater recorde durante o pregão. Passou dos 142.100 pontos. Fechou com alta forte, 1,30% em 141.049 e o dólar caiu de novo para 5,40. Mas por que essa euforia toda com uma pesquisa? Olha, a leitura que o mercado faz, segundo as análises, é que o Tarcísio representa uma agenda mais pró-mercado, digamos. Mais privatização, menos Estado, um compromisso fiscal talvez mais claro e, muito importante,
uma chance de pacificar a relação com os Estados Unidos. A pesquisa colocou a eleição de 2026 no centro das atenções de vez. Entendi. E o mercado passou a precificar isso na hora. Fica claro que pesquisa eleitoral vai ser um fator de volatilidade constante daqui para frente, né? Com certeza. E nesse dia da pesquisa, teve mais coisa ajudando a Bolsa a subir tanto. Combinação boa. As commodities subiram, o que puxou Vale e Petrobras para cima. Aí teve aquela operação grande da PF contra o PCC, que supostamente usava postos para lavar dinheiro. Ah, lembro disso. Pois é. Isso fez as ações das distribuidoras tipo Ultrapar, Vibra, Raízen dispararem. Ultrapar subiu uns 8, se não me engano. E para completar, saíram dados de confiança de serviços e comércio mais fracos. O mercado leu isso como mais um motivo para o Banco Central cortar logo os juros, percebe? Com o alívio externo e político, qualquer notícia doméstica que pudesse ser lida como positiva servia para justificar a alta. O apetite por risco estava ali, esperando uma chance. E essa onda de otimismo continuou, né? Culminou em recorde atrás de recorde. Exato. No dia seguinte, novo marco histórico. Foi o maior fechamento nominal da história de Bovespa até ali, 141.422 pontos. Uma alta menorzinha, 0,25%, mas era recorde de fechamento. O tal touro de ouro, né? Tava solto mesmo. E o que segurou o bom humor nesse dia? Foi só a ressaca da pesquisa? A especulação política em torno do Tarcísio continuou quente, sim. Saiu notícia de que o apoio do Bolsonaro estava sendo costurado, mas o grande destaque do dia, que as fontes comentaram muito, foi um relatório do JP Morgan. O banco americano não só recomendou compra de Brasil, como falou em mudança de regime em 2026. Isso vindo de um banco desse tamanho? Nossa, isso tem um peso enorme para o investidor estrangeiro, né? Gigantesco, é como uma chancela, valida a tese para muito gestor lá fora. Ficou claro que a narrativa política estava dominando tudo, às vezes até passando por cima de outros dados. E nesse dia também teve um anúncio da Receita sobre tratamento igual para fintechs, o que ajudou os bancos a subirem. Curioso que, mesmo com a bolsa no recorde de fechamento, o dólar subiu um pouquinho nesse dia, foi para R$ 5,42. Por quê? As análises apontaram duas coisas. Um resultado fiscal do governo que veio um pouco pior que o esperado e também um leve retorno da tensão Brasil-Estados Unidos que nunca sumiu de vez do radar. Mostra que mesmo na euforia, né, sempre tem uns pontos de atenção ali. Claro, nunca é só festa. E aqui entra um ponto super importante. A gente precisa contrastar esse otimismo todo do mercado financeiro com alguns sinais de alerta bem claros que vêm da economia real. A mesma fonte se estourou, por exemplo, fez questão de colocar os recordes da Bolsa em perspectiva com outros dados bem preocupantes. Então, na prática, o que tudo isso significa? Qual é a foto real quando a gente olha além dos recordes do Ibovespa? Significa que a gente está vivendo uma dualidade bem complexa. Enquanto o mercado ali na Faria Lima fazia festa, a economia real mostrava umas rachaduras, sabe? Um dos pontos que mais chamou a atenção foi o tal do déficit duplo, ou double trouble, como chamaram. O Brasil está com problema nas duas contas, o governo gastando mais do que arrecada, déficit fiscal, e o país como um todo comprando mais lá fora e mandando mais dinheiro para fora do que vende ou recebe, déficit externo, em transações correntes. E por que essa combinação é ruim? Qual o perigo? Porque deixa o país mais vulnerável, né? A gente fica mais dependente de dinheiro de fora para fechar as contas. E a confiança do investidor estrangeiro fica mais abalada. Para você ter uma ideia, nos 12 meses até ali, o déficit externo era de 75 bilhões de dólares, mais ou menos 3,5% do nosso PIB. O investimento estrangeiro direto, o yield, foi de 68 bilhões, uns 3% do PIB. Ou seja, o investimento que vem para ficar já não estava cobrindo o rombo externo. Exatamente. Faltava dinheiro. E quem é o maior investidor direto aqui? Os Estados Unidos. Justamente o país com quem a relação estava mais tensa. Complica, né? Nossa, um ponto bem delicado mesmo. E que outros sinais de alerta apareceram? A inadimplência bateu recorde. Para as famílias, chegou a 6,5%, o maior nível em 12 anos. E o vilão principal era o rotativo do cartão de crédito, com aquele juro absurdo de 446% ao ano. Para as empresas, a inadimplência também foi a maior desde 2017.
Isso mostra a dificuldade financeira real das pessoas e das empresas. Caramba, 6,5% de inadimplência das famílias e esse juro do cartão é assustador. É um número muito forte. E não parou por aí. A própria economia dava sinais de freio. A criação de emprego formal, o CAGED, caiu 32% em julho comparando com o ano anterior. A confiança do pessoal de serviços, de comércio, também caiu forte em agosto. E muitos economistas nas análises apontavam o dedo para a Selic, né? A taxa de juros em 15% ao ano segurando a economia. E ainda tinha o risco da briga tarifária com os Estados Unidos, prejudicando nossas exportações. Ufa! Estão tentando amarrar tudo. Agosto foi um mês de reviravolta total. Começou super tenso. Crise com EUA, Lei Magnitsky pesando horrores, aí vem uma virada, inflação dando alívio e principalmente a política entrando com tudo, Tarcísio nas pesquisas levando o Ibovespa para recorde. Mas no fim das contas, a gente fecha o mês com a bolsa em alta, sim, mas com um pano de fundo da economia real bem preocupante. Déficits crescendo, gente endividada, economia perdendo força. Essa é a fotografia do mês, descolada desses desafios bem reais da economia. Esse double trouble dos déficits e a inadimplência recorde, olha, são pontos que vão exigir muita atenção daqui para frente, sem dúvida. Excelente resumo, cobrimos bastante coisa. E com essa análise completa, a gente encerra essa nossa retrospectiva de agosto. Um abraço forte aí para os nossos ouvintes investidores do futuro. Continuem ligados aqui com a gente, porque entender o cenário é chave. E um recado especial para Neo Lima. A contagem regressiva começou. Estamos na torcida para o seu primeiro aporte até o dia 5 de setembro. Aguardem. Isso aí. E fica a pergunta no ar para todo mundo pensar, né? Nesse cenário de bolsa batendo recorde, mas com a economia real mostrando essas fragilidades todas, qual lado vai pesar mais? A euforia do mercado consegue se manter assim meio descolada dos fundamentos? Ou a realidade econômica vai acabar falando mais alto e forçando um ajuste? É a grande questão para os próximos meses, algo para a gente observar bem de perto.